a partir do versículo 25. Lucas 14, a partir do 25. Hoje nós vamos para a segunda parte da mensagem que eu comecei no domingo passado, explicando o Evangelho completo. Domingo passado falamos do Evangelho da Graça, de como Deus nos salva. E hoje nós vamos falar do Evangelho do Reino, por que Cristo nos salva. Lucas 14, 25 diz assim a palavra do Senhor: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filho, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnecer dele, dizendo: Esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si? Com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quando tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança fora, quem tem ouvidos ouça. Espírito Santo de Deus, nesse momento, eu quero te pedir da tua graça e da tua misericórdia, que mais uma vez, como todas as vezes, o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Que nós não venhamos resistir à tua voz, que nós não venhamos resistir ao teu Evangelho. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que o Senhor venha abrir e iluminar o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra, que o Senhor venha abrir o nosso coração para sentirmos a tua palavra, e que o Senhor venha nos capacitar a obedecer a tua palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha se sentir à vontade nessa noite para operar da forma que o Senhor desejar, porque teu é o reino, o domínio para todo sempre. Amém. Hoje, como eu disse, nós vamos para a segunda parte da mensagem. São 3 partes e nós vamos concluir no domingo que vem. E a mensagem é o Evangelho. E aí, nós dividimos essa mensagem em 3 partes, que não quer dizer que são 3 evangelhos, é só um evangelho, em 3 capítulos. É como se fosse um livro, onde o título, na capa do livro, tem o Evangelho completo. E esse livro é dividido em 3 capítulos: o Evangelho da Graça, como Deus nos salva; o Evangelho do Reino, por que Deus nos salva; e o Evangelho eterno, o que Deus salva. São 3 perguntas em cada capítulo. E a nossa resposta, se for equivocada, se não for com base na Bíblia, é porque nós não estamos entendendo o Evangelho. Precisamos responder essas 3 perguntas: por que Deus nos salva? Para que Deus nos salva? E o que Deus salva? De acordo com a palavra de Deus.
Semana passada nós respondemos a primeira pergunta: como Deus me salva? E a resposta é clara, é evidente. Está lá em Efésios 2, versículo 8 e 9. Deus nos salva pela sua graça mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém, exatamente ninguém, se glorie. E quando a Bíblia diz para que ninguém se glorie, a Bíblia está dizendo para que ninguém fique orgulhoso de fazer algo para Deus, de fazer algo na igreja, de fazer algo na obra e pense que por fazer ele está sendo salvo. Ninguém, exatamente ninguém, vai bater no peito e dizer: eu estou sendo salvo pelos meus próprios esforços, eu estou sendo salvo pela minha oração, eu estou sendo salvo pelo meu jejum. Não, você é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Vimos semana passada também o apóstolo Paulo falando em Romanos que ninguém será justificado diante de Deus pela obra da lei. Vimos Paulo falar aos Gálatas que ninguém será salvo pela obediência à lei. Então, como Deus nos salva? Pela graça. A salvação do início até o final é sempre pela graça, mediante a fé. Fé em quem? No pastor? Fé em quem? Na placa da igreja? Na denominação? Fé no profeta? Não, fé em Cristo. Tem gente que diz: todo mundo tem fé. Mentira. Fé verdadeira só tem aqueles que são de Deus. As outras fé são fé falsa, morta, improdutiva. A Bíblia diz: os demônios creem e estremecem, e eles creem que é só Deus que abre isso. Mas eles não são salvos, por quê? Porque a fé deles é uma fé morta. A fé deles só mexe com o intelecto e as emoções. Eles creem que só existe um Deus electo. Eles sabem dessa verdade. Eles estremecem de temor diante desse Deus, suas emoções. Mas falta uma coisa para a fé deles ser verdadeira: o quê? A vontade de obedecer a Deus. Eles não têm. Pelo contrário, eles fazem oposição à obra de Deus e a Deus. Minha pergunta essa noite é: a sua fé é verdadeira? Será que você tem uma crença correta de quem Deus é, ou você criou um Deus na sua cabeça? Já falei disso aqui várias vezes. A gente às vezes cria um Deus que não é o Deus da Bíblia, é o Deus que nós criamos. Deus da Bíblia é outro. O Evangelho mexe com as suas emoções quando você ouve? Ou é só mais uma informação, como de um livro, como de um jornal, como de um noticiário na internet ou na televisão? Essa verdade do Evangelho que Deus me salvou de graça, essa verdade que você não merece ser salvo, mas mesmo assim Ele deu seu filho para morrer por você, ela causa o que dentro de você? Porque se não causa nada, então você ainda não foi capturado pelo amor de Deus. Você ainda não foi atraído pelo amor de Deus.
estava em uma ministração de Augusto Nicodemos, ele disse: eu estava pregando uma igreja antiga em São Paulo, crentes antigos, e eu pregando que a salvação era pela graça, fui pregando. No final, uma velhinha me chamou e disse: pastor, eu sou crente nessa igreja há mais de 30 anos, eu nunca ouvi essa mensagem de que nós somos salvos pela graça. Na minha mente, eu era salvo pelos meus esforços, pelo que eu fazia na igreja, pelo que eu fazia na obra de Deus. Mas essa mensagem que o Senhor está falando, ela causou algo dentro de mim. E ele disse: o quê? Se ele me salvou de graça, se não é uma barganha a salvação, se é de graça, então ele pode me pedir tudo. Ele pode me pedir tudo e eu tenho que dar. Por quê? Porque não foi barganha, não foi pelos meus esforços. Ele olhou para mim e me escolheu. Então tudo que ele me pedir, eu tenho que dar a ele, porque foi favor imerecido. Então nós somos salvos pela graça. Qualquer coisa que alguém vier pregar para você, dizendo: você tem que crer em Cristo e fazer isso, qualquer coisa, é um falso evangelho. Se alguém chegar para dizer: você tem que crer em Cristo e ser íntegro para ser salvo. Mentira! A integridade é fruto do Evangelho, não a causa da minha salvação. Palavra para você ser salvo, você tem que crer em Cristo e ter uma boa conduta. Mentira! A boa conduta é fruto da minha salvação e não a causa dela. A causa da minha salvação é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e eu creio nesse sacrifício, e isso é suficiente para eu ser salvo. Porque se fosse boa conduta que salvasse, por que estaríamos na igreja? Só era estar lá no mundo e ser uma boa conduta. Como eu conheço várias pessoas no mundo que são bons pais, bons filhos, bons empregados, bons patrão, mas vão para o inferno se não crê em Jesus. Boa conduta não salva ninguém. Quem salva é o Evangelho, Jesus Cristo. Então, o que Paulo combateu aos Gálatas foi esse falso evangelho que dizia: ei, Paulo pregou a mensagem completa. Paulo disse que você é salvo pela fé, pela graça mediante a fé, mas ele faltou dizer outras coisas. Vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que guardar as festas. E Paulo disse: qualquer um que pregue um outro evangelho seja amaldiçoado. Quem é amaldiçoado, irmão? Quem prega e quem dá crédito. Então, se tem uma igreja que os pregadores, os líderes estão pregando falso evangelho e a igreja está crendo, aquela igreja está debaixo de maldição, não de bênção. Porque quem é maldito é tanto quem prega quanto quem ouve e dá crédito a quem está pregando falso evangelho. Por isso que a missão da Batista Metanoia é pregar o evangelho, é ensinar o evangelho, é viver o evangelho. Não temos outra missão. Temos outra missão. Essa é a missão. É o quê? É entendermos o evangelho. E depois que entendermos essa mensagem, pregar para outras pessoas e viver essa mensagem no dia a dia, como um livro aberto, onde as pessoas vão nos ler todos os dias. Isso é a missão. Se a parede vai ser preta, vermelha, branca, isso não importa. Se vai ter
eu vou ensinar o Evangelho. Não importa o texto bíblico que eu abra, eu vou ensinar o Evangelho. Porque foi essa a missão que Deus me deu. Não foi outra, é essa. E hoje nós vamos falar do Evangelho do Reino, que vai fazer uma pergunta: se Deus me salva pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, por que Deus não me levou para o céu quando Ele me salvou? Por que Deus me deixou na terra? Por que Deus me salvou? Por que quando Deus salva uma pessoa, Ele já leva automaticamente para o céu? Por que Ele nos deixa nessa terra? Por quê? Essa é a pergunta do Evangelho do Reino. O que foi que Jesus disse a Nicodemos? Nicodemos chegou para Jesus e disse: "Bom mestre, ninguém faz o que tu faz. Tu és filho de Deus." E Nicodemos olhou. Jesus olhou para Nicodemos e disse: "Se tu não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se tu não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus." Mas quem é Nicodemos? Nicodemos é um religioso que conhece mais Bíblia do que todo mundo junto aqui. Nicodemos orava mais do que todo mundo junto aqui. Porque um judeu orava 3 vezes por dia. E ele, que era membro do Sinédrio, tinha que jejuar no mínimo 2 vezes por semana. Não podia perder nenhum culto. Dava o dízimo de tudo, até do pombinho, tudo, da hortelã, de tudo, ele dava o dízimo. Mas Jesus olhou para esse homem, velho de igreja, fazer tudo que ele ensinou. Ele disse: "Tu não nascer de novo, tu não vai ver o reino, tu não vai entrar no reino, tu vai ficar de fora." E aí eu entro o desespero de Nicodemos. Como posso nascer de novo? Como posso retornar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Olha só, você vai passar pelo texto, mas não compreende. Entenda aqui. Quem aqui de nós desejou nascer? Quem aqui de nós contribuiu para o nosso nascimento? Quem? Ninguém. Nós nunca desejamos nascer e nós não contribuímos em nada para nascer. Quem foi que fez nós nascer? Deus em primeiro lugar. E quem contribuiu para isso? Um homem e uma mulher. E quando Jesus diz que tu tem que nascer de novo, Jesus está fazendo uma figura de linguagem como nascimento. Ele está dizendo o quê? Ei, você não pode fazer nada para nascer de novo. Assim como no primeiro nascimento não fez nada para nascer, nesse nascimento espiritual tu também não pode fazer nada. De tanto que Jesus vai dizer o quê? Se do céu tu não nascer. Aí tem gente que pensa que pode fazer alguma coisa para nascer de novo. Pode não. Nós não podemos fazer nada. Quem provoca em nós o novo nascimento é quem? O Espírito Santo de Deus. É Ele quem provoca em nós esse novo nascimento. E o que é o novo nascimento? É um ato secreto de Deus.
ele sair. Aí o povo vai dizer, ele falou isso, eu não ensinei isso para ele. Comigo mesmo não, deixa aí não, eu não falei isso. Então eu sou responsável pelo que falo, pelo que você entende. Então observe, o que é o novo nascimento é uma exclusivo de Deus. Se é exclusivo de Deus, você não pode fazer nada. Nada. Quem faz é Deus, através do Espírito Santo. Segundo, é instantâneo. Não é um processo. Eu estou nascendo de novo a cada dia. Mentira, isso aí é nem Bíblia. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez de novo. Quem está em Cristo já nasceu de novo. Quem está em Cristo já é nova criatura. Ele não está nascendo, ele nasceu. E terceiro, a regeneração nos coloca dentro do reino de Deus. Vou falar algo. A maioria dos crentes, dos evangélicos do Brasil, nunca entraram no reino de Deus. Sabe por quê? Porque nunca nasceram de novo. Cantam, pregam, até são pastores de igreja, mas nunca nasceram de novo. São como Nicodemos, apenas religiosos, que nunca ultrapassaram a porta que dá acesso ao reino de Deus. A minha pergunta esta noite para cada um de nós é: você nasceu de novo? Ah, não sei se nasceu de novo. Me explique melhor, vou explicar. Houve algum momento na sua vida, nesses anos de evangelho e de igreja que você tem, que você sentiu, que você rompeu com aquela vida pecaminosa que você tinha, você disse: naquele dia eu senti que algo que aconteceu dentro de mim, porque eu não sentia mais prazer na vida que eu vinha vivendo, e comecei a sentir prazer por Deus e pela sua obra. Houve algum tempo na sua vida que isso aconteceu? Vou contar alguns testemunhos. O pastor Leandro Vieira disse: me convidaram para um culto, meus amigos, e eu fui drogado, enchi o bolso de droga, disse: depois do culto eu vou usar. Meus amigos disseram: vai lá que nós vamos tocar hoje um hino lá que nós ensaiamos. Eu vou lá. E ele disse: pense como eles tocaram muito. Nunca vi ninguém tocar tão bom na igreja como aqueles caras. Mas algo aconteceu comigo naquele dia. Quando eu saí do culto, eu senti nojo quando eu peguei nas drogas. Eu joguei no bueiro e disse: nunca mais eu uso elas. E ele disse: até hoje eu nunca mais usei. Naquele dia Deus provocou em mim um novo nascimento. Um novo nascimento. É naquele dia que você diz: a chave virou. Depois daquele dia eu não fui mais o mesmo. Depois daquele dia eu senti uma paixão por Jesus. Eu me senti atraído por Jesus. Isso é nascer de novo. É Cristo pegando uma nova vida e colocando em você. Sabe o que é nascer de novo? Aqui Paulo diz em Efésios 2:1: vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas Ele vos ressuscitou. Nascer de novo é ressuscitar. E ressuscita para quê? Para uma nova vida. E é disso que nós vamos falar hoje. Então, no Evangelho da Graça, eu sou salvo pela graça mediante a fé. E o que é pela graça? Deus te escolheu pela graça, Deus te adotou como filho pela graça, e Deus te redimiu pela graça. Então você é eleito, você é filho, você é salvo pela graça. E aí Deus propõe
Onde é o reino de Deus? É em qualquer lugar onde Deus manifesta através de você a sua soberania, a sua glória. O reino de Deus está aqui nesse mundo. Nós somos os seus filhos. Nós manifestamos esse reino. Todas as vezes que falamos, todas as vezes que pensamos, todas as vezes que agimos como cidadão do reino. E as pessoas olham para nós e dizem: ele é diferente. Então nós estamos vivendo o reino de Deus. Então vamos lá. Por que Deus me salva? A resposta: para viver uma vida santa, em novidade de vida, para a sua glória, vivendo à luz de quem Deus é, como representante dele na terra e manifestando ao ser humano o caráter de Deus. Por que Deus me salva? Estou caminhando do pecado. Aí Deus põe a mão em mim e me reposiciona. Meu filho, tu está andando no pecado e virando as costas para mim, mas hoje a minha graça te alcança, te capacite. Você creu em mim, agora eu vou te reposicionar. Você vai virar as costas para o pecado e vai caminhar em minha direção. Você vai me seguir. Por que, Senhor, eu vou te seguir? Porque eu vou colocar o meu espírito dentro de você. E esse espírito que eu vou colocar dentro de você, ele vai transformar a sua vida e vai me ensinar a andar nesse mundo caótico, nesse mundo mau, nesse mundo pecaminoso, a andar como um homem e uma mulher de Deus, para que as pessoas, ao olhar para a sua conduta, para a sua vida, glorifiquem o meu nome. Talvez você diga: mas não estou entendendo nada. Vou explicar. Nós somos salvos pela graça, mas essa graça nos transforma a imagem e semelhança de Cristo, que foi corrompida pelo pecado, é restaurada dentro de nós. Então a graça não me salva e me deixa de todo jeito. Não, a graça me salva, me reposiciona e me transforma para que você se pareça com Jesus. E esse transformar é um processo que começa no novo nascimento e termina na vida de Cristo. E esse processo é chamado de quê? Santificação. Então guarde isso que eu vou dizer. Novo nascimento só acontece uma vez. Santificação também só acontece uma vez. A diferença é que novo nascimento é instantâneo. É no piscar de olhos. Você nasceu de novo e acabou. Santificação é um processo. Tem gente que vai estar no estágio mais avançado de santificação do que o outro, mas o importante é todos estarem no processo, no mesmo caminho. Então eu vejo muita gente da barra falando santificação, você nunca tem estudado. Irmão, vou dizer algo para você: nós nunca vamos entender a Bíblia sem estudar. Não adianta você dizer: eu vou orar e vou ler só a Bíblia. Você não vai entender. Tem coisas que ficam no passado, na cultura hebraica. Você tem que pegar livros, você tem que estudar livros, você não vai entender nada. Essa Bíblia aqui tem mais de 2000 anos. Como é que eu vou entender o que está acontecendo naquele tempo só orando? Não tem como entender o texto bíblico que está distante de mim há mais de 2000 anos. Eu não estava lá. Lá as casas diferentes das casas de hoje. Lá quando Jesus fala a porta, é diferente da porta de hoje. O telhado daquela época é diferente do telhado de hoje. Então eu preciso de recursos para entender o texto bíblico no passado. Então observe o que é santificação. Guarda aí. É uma obra progressiva que tem a participação de Deus e do homem, que tem início na regeneração e que nos faz cada dia mais livres do poder do pecado e parecidos com Jesus. Isso é santificação.
Regeneração, novo nascimento, só acontece uma vez. Santificação, acontece também uma vez. Novo nascimento, é só Deus que opera, você não faz nada. Nada. Santificação, Deus opera, mas também tem a sua contribuição. Então no novo nascimento você não faz nada para nascer de novo. Quem faz é o Espírito Santo. Já na santificação, Deus lhe dá graça, Deus lhe dá força, Deus lhe dá livramento para que você também, através da oração, leitura da palavra, jejum, você seja responsável, você se achegue mais próximo de Deus. Novo nascimento, não existe quem nasceu de novo maior, quem nasceu de novo menor. Não, quem nasceu de novo, nasceu de novo. Santificação, existe gente que está num estado mais elevado, mais maduro na fé, e gente mais menino na fé, tomando leite. Por isso Paulo diz: não sejam mais como meninos que tomam leite. Ou seja, você tem que crescer, você tem que avançar. Você não pode ser toda a sua vida como um menino, uma criança na fé. Você tem que amadurecer. Você tem que crescer. Você tem que produzir. Então isso é santificação. Então quando você nasce de novo, começa um processo chamado santificação. Até que dia, Marlã, vai acabar na santificação? Só quando Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar, você ainda está no estágio de santificação. E qual é o propósito da santificação? Lhe dá autoridade e poder sobre o pecado. Ou seja, você tem autoridade e poder quando você se apropria da oração, da leitura da palavra, da comunhão com os irmãos, dos seus momentos de devoção através de jejum. Você recebe poder do alto para vencer o pecado, para dizer não à tentação. Esse é o primeiro propósito da santificação: lhe dá autoridade, poder para você vencer o pecado. Segundo propósito, fazer você parecido com Jesus. Então tem gente que vai dizer: não cai no pecado não, que muita gente não cai. A pergunta é: você se parece com Jesus? Porque o propósito da santificação não é só você vencer o pecado e a tentação, é você se parecer com Jesus. Você se parece com Jesus? Então Deus quer forjar em nós uma transformação que nos faça parecer com Jesus. Lembra do que eu disse semana passada? Quem chamou os discípulos de cristão não foi a igreja, foi os ímpios. Olharam para eles e o que disseram: aqueles homens são cristãos. Sabe o que significa cristão? Que se parece com Cristo. Cristos pequeninos. Eles olharam para a forma que aqueles homens viviam a vida, para aquelas mulheres viviam a vida, e disseram: eles são parecidos com aquele Jesus que vai matar. E é isso que Jesus, que Deus quer fazer em nós. Ele quer nos dar autoridade. Então, um cristão que chegar para mim e dizer assim: eu não tenho força para vencer o pecado. Uma força você tem. Você não está se apropriando do recurso espiritual que Deus lhe deu. E quais são os recursos? Oração, jejum, leitura da palavra, momentos de devoção, de adoração. Então você não está se apropriando desses recursos, mas se você é um cristão, você tem autoridade sobre o pecado. Então, se você está caindo no pecado, não é porque Deus não lhe deu autoridade para vencer, é porque você não está se apropriando dos recursos. E segundo, a cada dia, toda vez que você se apropriar desse recurso, toda vez que você se humilhar aos pés do Senhor, toda vez que você se aproximar do Senhor,
você vai se parecer mais com Jesus. Aquilo que você lê na palavra vai penetrar no seu coração e vai transformando a sua vida, vai transformando a sua maneira de viver, de pensar, de agir, e você vai se parecendo a cada dia mais com Jesus. Isso é santificação. E não acontece na noite do dia. Então não cobre santificação rápido das pessoas, não. Cada um está no estágio. Tem gente que vai orar pouco, vai ler pouco. Tem gente que vai orar mais, vai ler mais. Tem gente que vai ser tocado mais pelas verdades que lê, outros vão só ler. Então temos que voltar aqui engateando, tem outros que vão estar lá na frente, já caminhando, ensinando a outros. Porque existe estágio diferente na santificação. Então nós que estamos em Cristo, estamos no processo de santificação. Eu não sou mais o mesmo Marlan que eu era 14 anos atrás quando me converti. Daqui a 10 anos não seria o mesmo Marlan que estou falando hoje. Por quê? Porque estou no processo de santificação. Alguns pecados que me derrubaram há 14 anos atrás não me derrubam mais hoje. Por quê? Estou no processo de santificação. E quem é que faz isso, irmão? Guarde isso. Deus, mas você é responsável também na santificação. Para estar buscando a Deus e se fortalecendo nele. Se você não faz isso, você está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Resistindo ao Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Abra a sua Bíblia em Tito 2. Tito. Olha o que esse texto diz. Uma carta que ninguém lê. Tito. Olha o que Tito vai dizer aqui. Tito não, Paulo vai dizer a Tito. Tito capítulo 2, versículo 11 ao 14. Tito capítulo 2, versículo 11 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a graça de Deus, olha o que ele está dizendo, sempre a graça, irmão. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha o que ele está dizendo, Paulo. Diz, a graça de Deus está se manifestando, trazendo oportunidade de salvação para quem? Para alguns? Não, para todos os homens. Então Deus não, eu estou pregando aqui para 100 pessoas, Deus não está falando só com 10, porque Deus só quer salvar 10. Não, eu estou pregando para 100 pessoas, a graça de Deus está sendo ofertada às 100 pessoas que estão me ouvindo. Porque o desejo de Deus é que todos se salvem, mas só vai ser salvo aquele que crê. E ele continua, versículo 12. Olha o que ele diz: a graça de Deus se manifesta, versículo 11. Só que essa graça, isso aqui é o fantástico, irmão. A graça não só apenas me salva, olha o versículo 12. Ela me ensina, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. O que Paulo está dizendo aqui é que nós somos salvos pela graça. E a graça se manifesta a todos os homens. Mas essa graça, quando nós cremos, ela nos ensina a viver uma vida santa, reta e íntegra diante de Deus. A pergunta que eu quero fazer para você, irmãos, é: você está aprendendo com a graça? A graça de Deus está me ensinando
como viver no reino de Deus, como viver para Deus. E ele diz no versículo 12: ela me ensina a renunciar à impiedade, a renunciar às concupiscências mundanas e a viver nesse presente século de forma sóbria, justa e piamente. A graça de Deus me ensina a renunciar coisas que Deus não se agrada, mas também a graça de Deus me ensina a abraçar coisas que Deus agrada. E como é que essa graça me ensina? Ela parece invisível aqui? Não. Através da palavra, através da Bíblia, Deus está ensinando como nós devemos viver nesse mundo sombrio, pecaminoso. Versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, enquanto nós vivemos uma vida santa, renunciando ao pecado, renunciando às concupiscências e vivendo para Deus, nós aguardamos a esperança. Qual é a esperança do crente? Você sabe o que é a esperança do crente? Nós aguardamos com esperança a vida de Jesus Cristo. Eu vou dizer algo aqui, depois da ter uma série sobre o fim dos tempos. A esperança do crente não é um arrebatamento, um piscar de olhos, porque isso nem existe na Bíblia. Esse negócio de que Jesus vai vir nos ares, vai arrebatar a igreja e começa a grande tribulação, isso nem existe na Bíblia. A minha esperança não é fugir desse mundo enquanto ele se acaba. A minha esperança é meus olhos verem a vida do Messias com poder e grande glória. Depois nós vamos mostrar vários textos da Bíblia aqui. Tudo tem um tempo. Mas eu quero dizer a você: a igreja passará a grande tribulação. Mas mano, você diz isso e está na Bíblia. Se fosse para eu escolher, dizer assim, mas não escolha. Você quer passar a grande tribulação ou não? É claro que eu escolhi passar. Quem quer escolher passar? Mas ele dizer, a igreja nunca vai passar. Mas lendo a Bíblia, não tem como rasgar a Bíblia. Nós vamos passar. Mas não vamos passar sozinhos. Ele estará conosco. Aí você diz: eita, pai, na Bíblia diz que a grande tribulação vai ter tanta coisa que eu nunca houve, como é que eu vou passar? Irmão, só me explica uma coisa: como é que essas pessoas desses países que não podem pregar o evangelho, que estão sendo cortada a língua, cortado o pescoço, como é que elas estão passando? Como é que elas estão passando as tribulações desses países? É com a força delas? Sabe o que é um policial vir arrancar unha por unha da sua mão e do seu pé? Sabe o que é um policial vir cortar sua língua para você não pregar o evangelho? E mesmo assim você não nega? É porque Deus dá força para passar a tribulação. É Deus quem nos garante a vitória. Então minha esperança não está em Jesus vai voltar e me arrebatar. Não! A minha esperança está em Apocalipse 19. E ele virá com seus anjos. E quando chegar, com a palavra da sua boca, esmagará Satanás com seus anjos. Essa é a minha esperança. E é isso que ele está dizendo aqui, irmão. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Glória a Deus, Senhor Jesus.
Essa é a nossa esperança. Versículo 14: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Ele conclui dizendo o quê? Ô Tito, Jesus se entregou por nós. Está pensando que Jesus veio contra a vontade dele, irmão? Está pensando que houve uma briga, foi? De Jesus com o Pai? O Pai dizendo: Jesus, tu vem aqui, Jesus, vou não. Não, o que Paulo está dizendo é: ele se entregou. Jesus disse em um dos evangelhos: eu dou a minha vida por vós. Ele se entregou porque ele quis se entregar. Pilatos, Roma, só foram peças no projeto de Deus. Se não fosse Pilatos, seria um homem. Se não fosse Roma, seria um império. Mas ele tinha que ser julgado e morto. E ele se entregou por nós, Tito. E ao se entregar por nós e purificar os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, Tito, ele separou para ele mesmo um povo especial. Você não é qualquer pessoa, você faz parte de um povo escolhido, de um povo especial. Especial porque você é uma coisa, especial porque aquele que rege o universo escolheu você. Então não se preocupe com o que as pessoas falam de você. Você não é o que as pessoas falam de você. Você é o que Deus fala de você. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, e ninguém pode arrancar essa identidade daquele que Deus escolheu, daquele que Deus separou. Eu vi uma frase esses dias de um homem de Deus que morreu, esqueci até o nome dele, é um dos heróis da fé do passado. Ele disse: quando o irmão cai, quando o irmão tropeça, qual é o primeiro órgão do seu corpo que você move? A língua ou a mão? Quem é o rei? Quem vive o evangelho, irmão? Quando o meu irmão tropeçar, o irmão cair, ele não move a língua para julgar. Ele não move a língua para mandar ele para o inferno. Ele move o braço, estendendo para levantar. Isso é o evangelho. Se você não faz isso, peça perdão a Deus, porque nós fomos escolhidos para viver uma vida de acordo com o evangelho. É igual a Ananias. Eu chego para Ananias, vai lá e está salvo. Diz a ele que ele é o lado escolhido. Ananias: está louco, Deus? Tu sabe quem é esse homem? Acho que Deus disse: Ananias, tu sabe só o que ele fez e está abismado. Imagina se eu te contar o que esse homem pensa, que tu nunca nem sabe. Tu vai ficar mais louco ainda. Esse homem é pior do que ele imagina, Ananias. Mas eu escolhi ele, e eu escolhi você também. Ananias, por quê? Porque eu disse a ele que um homem chamado Ananias ia chegar lá. E você é Ananias? Você é Felipe? Não. Você é Mateus? Não. Começa não, Ananias, é você mesmo. Vá. E Ananias foi. Chegou lá para lá esperando. Entendeu isso aí? O homem sai com carta para Damasco para matar a gente e aprisionar. Deus aparece no meio do caminho e já dá até revelação e visão ao homem. Vai aparecer um homem aqui chamado Ananias e ele vai orar por você. Se fosse na igreja, o que é que ia acontecer? Esse bicho aí chegou agora. Daqui a uma coisa, nós vamos uma oportunidade aí. No mesmo dia, Saulo teve visão de Deus. Quando Ananias chegou, irmão, já chamou foi de irmão. Irmão Saulo, Saulo disse: eu vou esperar você.
me revelou. Olha, um homem estava perseguindo por Deus, agora está ouvindo Deus. Que Deus é esse? Quando Ananias ora, as escamas caem dos olhos, Paulo é batizado e começa o seu ministério. Espírito Santo, não é o Evangelho, Pai, que nos ensina a como se vão cair e julgar. Não, isso não é Evangelho, isso é legalismo, é religião. O Evangelho nos ensina a aconselhar, a exortar em amor, a orar por esse irmão, a deixar uma palavra para ele, a não desistir dele. Sabe por quê, Senhor? Porque o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Todo dia nós falhamos, pecamos, erramos, mas o Senhor não desiste de nós. O Senhor continua insistindo em nós. Que nós venhamos aprender com o Senhor. Que nós venhamos ser parecidos, não com a religião, não, mas parecidos com o Senhor. Nos ensina a amar mais, Pai. Nos ensina a abraçar mais. Nos ensina, Pai, a se colocar mais no lugar do outro, a orar, gastar tempo orando pela vida do outro. Porque amanhã pode ser nós que precisamos dessa oração. A caminhada, Pai, não é particular, não. Nós somos um povo escolhido e separado pelo Senhor Jesus Cristo. E o texto que eu li, para nós finalizar, não vai dar tempo de aprofundá-lo, mas existem 3 versículos que terminam da mesma forma. Como é que eles terminam? Não pode ser meu discípulo. E os versículos são 25, 26, 27 e 33. Termina da mesma forma. Não pode ser meu discípulo. E nesse texto de Jesus quer falar o seguinte: qual é o homem que quer construir uma torre no centro primeiro para calcular o caixa? Para isso ele tem dinheiro. Porque se ele começar a construir a torre, faltar dinheiro, ele vai parar a obra e as pessoas vão mangar dele. Porque ele foi imprudente. O que Jesus está dizendo é: se você, multidão, quer me seguir mesmo, calcule o preço de ser meu discípulo. E hoje nós estamos vivendo uma geração de pessoas que estão na multidão. Está na multidão é fácil, não. Multidão não tem rosto, multidão não tem nome, multidão é multidão. Quem é que diz: ah, vou lá no ponto, ficar só quietinho, depois eu vou embora? Então você não quer dar cara, não tem? Jesus disse: calcule. Para você ser salvo, não lhe custa nada, é pela graça. Mas me seguir nesse mundo vai custar muita coisa para você. Calcule o preço. Seguir a Jesus nesse mundo, irmão, vai nos custar muita coisa. Agora, não seguir a Cristo nesse mundo vai nos custar mais ainda. Vai nos custar a salvação e a vida eterna. E o primeiro versículo ele diz, versículo 26: se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E eu não estou preocupado não se a igreja dele é grande não. A Bíblia diz: eu não sei Jesus, peraí, eu tenho um papo para você, eu tenho uma conversa séria com você. Ele quiser, vai embora. Jesus diz: ei, da forma vocês estão me sentindo, tá mais não. Se vocês amar alguma pessoa mais do que a mim nessa terra, vocês não podem ser discípulos. Quando eu abri essa igreja, Deus me deu uma visão que a maioria dessa igreja vai ser jovem, e Deus me disse como ia ser, e eu serei fiel a essa visão. Porque quem me deu foi Deus. Não importa quem discorde dela. Deus acima de tudo e de todos.
É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo para você não amar seus irmãos. Não, ele não disse isso. No original, a palavra aqui é amar menos. Ele tem que estar em primeiro. Ame sua mãe como mãe. Ame seu pai como pai. Ame seus amigos como amigos. Ame seus irmãos como irmãos. Agora eu não ocupo outro lugar senão